Negative K, nothing further, just see the cab in the corner. O corpo de uma mulher misteriosa foi encontrado nas dunas de Race Point, em Massachusetts, nos Estados Unidos, e permanece sem identificação após mais de 40 anos de seu descobrimento. A situação do cadáver sugeria que a mulher havia sido assassinada por alguém que sabia o que estava fazendo, pois o assassino teve a meticulosidade de dificultar a identificação de sua vítima. Entre suposições e confissões pouco confiáveis, os inúmeros esforços das autoridades de entenderem o que aconteceu com aquela mulher sempre acabavam em ruas sem saídas. Este é um crime que até hoje permanece sem solução e cujas teorias ligadas a ele envolvem mafiosos, uma fuga da prisão e até mesmo o primeiro blockbuster de Steven Spielberg. Eu sou Ananda e sejam bem-vindos ao Mistério Inverso, episódio 2, A Dama das Dunas. Although they don't believe the flying objects to be malicious, officials want answers. But no one seems to know from where or why. It's a mystery and you want answers. You can't explain that. I don't know. It's a mystery. Leslie Metcalf, de 12 anos, estava voltando da praia com seus pais em 26 de julho de 1974, quando um cachorro começou a segui-los. Em certo ponto, esse cachorro se desviou e começou a latir em uma direção específica. A menina Leslie correu até ele e se deparou com o que se tornaria um dos crimes mais misteriosos da história americana recente. Naquele momento, o corpo da mulher hoje conhecida como Dama das Dunas foi encontrado. O cadáver deitado sob uma toalha de praia e em processo de decomposição estava localizado nas dunas de Race Point, no meio de alguns arbustos. Era possível notar que se tratava de uma mulher com cabelos ruivos e compridos que estavam amarrados em um rabo de cavalo. Suas unhas dos pés estavam pintadas de rosa e embaixo de sua cabeça estava um par de calças jeans e uma bandana azul. O corpo estava a poucos metros de uma estrada que tinha certa movimentação, além de também ficar próximo a um posto de patrulha. A mulher tinha aproximadamente 1,68 m e pesava 65 quilos. Foi constatado que ela havia feito procedimentos ortodônticos que valiam entre $500 a $800. Esse procedimento é conhecido como New York Style. Eu não achei nada especificamente explicando o que seria o New York Style, mas pelo que eu entendi, é que os dentistas de cidades grandes, como Nova York, acabam fazendo procedimentos mais agressivos do que o necessário. Por exemplo, você tem que arrancar um dente ciso, só que eles vão lá e arrancam os 4 ao mesmo tempo. Voltando ao corpo, a mulher tinha um ferimento no crânio e foi quase inteiramente decapitada. Apesar de não terem encontrado a arma do crime, é especulado que foi usada uma ferramenta de trincheira militar que parece com uma pá de terra comum e que essa ferramenta foi usada para causar a lesão. Ela também possuía sinais de estrangulamento. As mãos da vítima haviam sido cortadas, uma pelo cotovelo e outra pelo pulso. Isso, junto com a remoção de alguns dentes, levou a polícia a acreditar que a meticulosidade do assassino de dificultar a identificação do corpo poderia se dar por 2 motivos. Que a vítima tivesse algum histórico criminoso e suas impressões digitais pudessem aparecer em bancos de dados da polícia. E 2, evitar a identificação da vítima para que não houvesse possibilidade de criar uma conexão a alguém que ela conhecesse. Ou seja, o assassino era próximo da vítima. Essa segunda opção faz muito sentido na minha cabeça, porque não havia sinais de lutas no corpo da mulher, e segundo a polícia, ela foi morta enquanto dormia ou estava dopada na hora da morte. Outra opção seria também que ela conhecesse o assassino e por isso não houve um primeiro sinal de luta e de tentativa de se proteger. É importante citar que os policiais enviaram cópias dos procedimentos que foram feitos na boca da vítima para vários dentistas de Massachusetts, para o FBI e para a Interpol, mas ninguém reconheceu aquele trabalho. Além disso, eles também publicaram detalhes desse procedimento ortodôntico em 2 revistas nichadas, para esse ramo ortodôntico que dentistas leem e etc. A perícia estimou que o corpo foi deixado no local há pelo menos 10 dias antes de
ser encontrado. E esse pelo menos é porque ele poderia estar ali de 3 semanas a 10 dias. Marcas de um calçado 42 foram encontradas próximas à vítima e foi levantada a hipótese de que o corpo foi levado até o local no veículo do tipo buggy, que é aquele carrinho específico para andar em areia, dunas, nesses tipos de terreno. Pra mim é muito louco e meio absurdo o fato do corpo ter ficado ali de 3 semanas a 10 dias antes de ser encontrado, em estado de decomposição, tinha muito inseto quando ele foi encontrado e simplesmente ninguém ter visto ele. Tudo bem que a região é de duna, é extensa, mas sei lá, isso não faz sentido nenhum na minha cabeça, porque será que ninguém nesse período passou perto dali, pelo menos? Porque eu imagino que, tipo, um corpo nesse estado deva exalar algum tipo de cheiro. E o fato dele ficar perto de um posto de patrulha também, tipo, é mais absurdo ainda. Sei lá, eu não consigo fazer sentido dessa parte do caso. Porque são 3 semanas, de 10 a 3 semanas. Mesmo que seja 10 dias, ainda assim é muito tempo. Eu não sei, por exemplo, como estavam as condições do tempo. Provavelmente não choveu, porque em nenhum lugar que eu li e vi sobre citava isso, tipo, de ter chovido, porque, por exemplo, se é uma região de duna e tá chovendo, faz menos sentido que alguém esteja andando ali durante esse período. E era verão, então provavelmente o fluxo de pessoas ali estava um pouco maior que o normal. E no meio disso tinha um corpo apodrecendo no meio dessas dunas. Enfim, a polícia começou a investigar, eles verificaram casos de pessoas desaparecidas na área, lista de veículos que tinham permissão para circular naquela região, que coincidiam com o tipo de carro que eles suspeitavam que tinha levado o corpo até lá. E apesar de eles terem feito uma busca extensa pelas dunas, não encontraram nada. Em 79, foi feita uma reconstrução facial em barro da Dama das Dunas pelo artista forense Clyde Snow. E 1 ano depois, ocorreu a primeira exumação do corpo para que amostras de DNA fossem coletadas. As informações novamente foram enviadas para autoridades de vários locais do país, mas, de novo, ninguém foi capaz de identificar a vítima. Em 2000, o corpo foi novamente exumado para mais um teste de uma potencial pista, mas também não deu em nada. 13 anos depois, o corpo é exumado pela 3ª vez, para que mais DNA pudesse ser retirado. Porém, nenhuma dessas tentativas foram capazes de apontar uma identidade para a Dama das Dunas. Então, assim, o corpo foi encontrado em 74. A polícia começou a investigar, verificou casos de pessoas desaparecidas na área e não encontrou nada. Ninguém ali da comunidade sentiu falta de ninguém. Então, assim, o que se supõe é que essa vítima não era do local. Ela não era uma pessoa que morava ali na região. Eles procuraram em registros de veículos para ver se alguém que tinha um veículo que coincidia com o que foi levantado na investigação, e também não encontraram nada. Eles buscaram nas dunas e não encontraram nada. Aí, em 79, eles fazem uma reconstrução facial, mandam para o país inteiro e ninguém reconhece a vítima. Em 2000, eles exumam o corpo de novo para mais DNA e não encontram nada. 13 anos depois, não encontram nada. Então, assim, esse caso foi perdurando durante anos e anos e anos e simplesmente eles nunca encontraram nada. Nada que pudesse indicar quem era a mulher, nada que pudesse indicar quem era o assassino ou por que dela estar ali. Então, pra mim, outra coisa que me vem à cabeça é que também ninguém nunca, sei lá, se alguém que eu conhecesse sumisse, eu ia me perguntar onde está fulano. E o fato de não ter tido ninguém que se fez essa pergunta e foi atrás, imagino que se alguém fosse procurar por uma pessoa que desapareceu, iria apresentar fotos, iria dar nomes, iria dar informações de onde essa pessoa esteve. Isso com certeza auxiliaria na busca, né? E se alguém tivesse feito isso, no caso, se algum parente ou amigo fosse até a polícia procurar isso, eles têm um banco de dados onde é possível cruzar essas informações. Então, aparentemente ninguém fez isso, ninguém procurou por ela. Isso me entristece um pouco saber disso. Mas eu também não sei, né?
Talvez, por que ninguém foi atrás dela? Porque talvez ela realmente fosse uma criminosa, né? Então, uma agente secreta, não sei. Para isso, para debatermos isso, vamos às teorias e alguns relatos. Em 1987, 2 relatos apontando uma possível identificação da vítima surgiram. O primeiro é de uma mulher canadense que confidenciou ao seu amigo que seu pai havia estrangulado uma mulher em Massachusetts 15 anos antes. Os policiais não acreditaram muito na história, mas tentaram localizar a mulher e não obtiveram sucesso. No mesmo ano, uma outra mulher foi à polícia dizendo que o retrato da Dama das Dunas parecia com a sua irmã que havia desaparecido em Boston em 74, mesmo ano que o corpo foi encontrado. Isso também não deu em nada. Após o crânio da vítima ser reconstituído, as autoridades notaram uma semelhança entre a Dama das Dunas e uma criminosa chamada Rory Jean Kassinger, que estaria com 25 anos na época que o corpo foi encontrado. Em 1973, a Kassinger estava presa enquanto esperava por seu julgamento, mas ela fugiu do presídio de Plymouth, localizado a 120 km de Provincetown, o que dá mais ou menos 1h30 de carro, segundo o Google Maps. E, desde então, desde essa fuga, ela estava desaparecida. Só que daí, o que as autoridades fizeram? Eles utilizaram o DNA da mãe da Kassinger para fazer um teste de compatibilidade. E ele acabou dando negativo para qualquer relação de parentesco. Então, obviamente, essa possibilidade foi descartada. Ninguém parecia estar perto de descobrir a identidade da mulher assassinada. Só que daí, gente, uma coisa muito louca aconteceu. Na minha opinião, essa teoria, ela faz algum sentido, ao mesmo tempo que ela não faz nenhum sentido e que parece ser o delírio de uma pessoa. Porque em 2015, o Joe Hill não é nada mais, nada menos que o filho do Stephen King, famoso escritor de terror. O Joe Hill, ele tomou conhecimento do caso da Dama das Dunas depois que ele leu um livro chamado The Skeleton Crew: How Amateur Sleuths Are Solving America's Coldest Cases, que pode ser traduzido em uma livre tradução para PTBR como A Turma do Esqueleto, como detetives amadores estão resolvendo os casos arquivados da América. Em 2015, como eu disse, ele postou no seu Tumblr uma teoria que ninguém esperava. Quando ele assistiu uma cena do filme Tubarão, de Steven Spielberg, o Joe percebeu que uma das figurantes de uma cena se parecia muito com a reconstituição feita da Dama das Dunas. E não só isso, a figurante também usava uma bandana azul e calças jeans, que por coincidência eram parecidos com os itens encontrados com a vítima. Mas não para por aí. O filme havia sido filmado na região de Provincetown, Cape Cod, no verão de 74. Ou seja, há uma possibilidade de que aquela cena poderia ter sido feita semanas antes da morte da Dama das Dunas. Aí você me pergunta, e não há como checar? Não existe uma lista de figurantes que aparece nos créditos? Então, a revista americana Entertainment Weekly tentou verificar a identidade dos figurantes, mas o estúdio não possui mais os registros e o diretor de elenco já morreu. Então, assim, será que o Joe Hill acertou? Será que a gente vê a Dama das Dunas ali no filme? Eu comparei a figurante que aparece na cena com algumas fotos da reconstituição dela. E, assim, a Dama das Dunas é citada como tendo cabelo ruivo, né? Tipo, o corpo tinha cabelo ruivo. E, ao meu ver, aquela figurante, ela tem um cabelo castanho claro. Mas, fisicamente, parece muito. Até a bandana que a figurante usa e as calças, que foram itens que foram encontrados junto à vítima. E, assim, é uma coincidência mirabolante. O filme ter sido filmado na região, em 74, aquela mulher aparecer ali. Só que, ao mesmo tempo, ninguém consegue verificar, ninguém consegue dar um aval falando, era assim ela, poderia ser ela. Até porque não existe mais registro disso, eles não têm a lista de figurantes. E também, naquela época, eu acho que não tinha muita segurança em volta dos sets de filmagem do Spielberg, até porque ele não era o super diretor que ele é hoje. Isso também acaba facilitando com que pessoas aleatórias talvez entrassem no meio da cena, nessas cenas que eram filmadas em locais abertos e tal. Então, assim, não se sabe se é ela, mas
independentemente disso, é uma baita de uma coincidência. Agora falando um pouco dos suspeitos que a polícia chegou a apontar como responsáveis do crime, entre eles está o Tony Costa, que é um criminoso que vivia na área, mas ele foi eliminado por ele ter morrido em maio de 74, o que tornava impossível que ele fosse responsável pela morte da Senhora das Dunas. Outro suspeito, que na verdade ele mais se colocou como suspeito do que a polícia apontou ele como suspeito, é o Harlan Clark. O Clark é um assassino em série e ele chegou a tomar responsabilidade pelo assassinato. A suposta confissão veio de uma carta enviada a um amigo dizendo que ele havia matado uma mulher em Cape Cod, região do crime. A polícia, no entanto, descreditou a declaração porque o Clark era conhecido por mentir e supostos crimes que nunca foram comprovados. Ele também foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica, o que previamente já havia levado outras pessoas com a mesma doença a confessarem crimes que não cometeram. Ele foi descartado mesmo depois que ele forneceu um desenho que retratava uma mulher nua, deitada de barriga para baixo, sem as mãos, e um outro desenho que era de um mapa que apontava onde o corpo poderia ser encontrado. E por que ele foi descartado, além do fato dele ser um mentiroso? Porque essas informações que ele forneceu para a polícia já haviam sido divulgadas em jornais e meios de comunicação. Então ele facilmente poderia ter pegado esses detalhes, elaborado uma história e falar: então, fui eu que cometi o crime. Mas nada apontava para a possibilidade dele realmente ter cometido o crime. Um mafioso também chegou a ser apontado como suspeito. Depois da divulgação da reconstrução facial da Dama das Dunas, uma testemunha afirmou ter visto Whitey Bulger, líder da máfia de Boston, que era conhecido por remover os dentes de suas vítimas, com uma mulher parecida com a das fotos. Ou seja, alguém disse para a polícia, depois que viu lá a reconstrução facial da Dama das Dunas, falou: ei, eu vi esse mafioso com uma mulher muito parecida com essa. A Sandra Lee, que era uma testemunha que ensinou que a família dela tinha certa ligação com esse mafioso na época do assassinato, relatou que a morte da Dama das Dunas era semelhante a um outro crime cometido por Bulger. Deb Davis, uma mulher também supostamente assassinada por ele, teve alguns de seus dentes removidos e morreu por estrangulamento. Recapitulando, a Dama das Dunas também tinha sinais de estrangulamentos em seu corpo. Mas a questão é que o Bulger foi sentenciado a 2 penas de prisão perpétua pelo assassinato de 11 pessoas e na prisão ele foi espancado até a morte, sem nunca ter admitido culpa alguma pelo assassinato da Dama das Dunas. Além de tudo isso que eu falei, tem uma história de uma médium que falou que a identidade da Dama das Dunas era uma enfermeira chamada Marilyn ou Carolyn O'Leary. E ela falou isso para os policiais. A questão é que uma outra mulher apareceu falando que uma enfermeira, uma amiga sua, que ela era enfermeira e que se chamava Carolyn O'Leary, estava desaparecida. Só que daí a polícia foi investigar esse caso da mulher que denunciou o desaparecimento e eles constataram que a Carolyn O'Leary existia, ela era enfermeira, mas ela estava viva. Então, assim, não tinha como ela ser a Dama das Dunas. Mas mesmo depois de 47 anos do crime, as autoridades continuam investigando e esperam que avanços na tecnologia sejam capazes de auxiliá-los de alguma forma. Assim como foi em casos como o do Golden State Killer, que só foi pego graças à genealogia genética, que basicamente, pelo que eu entendi, é um processo que usa o DNA para identificar sequências idênticas entre indivíduos, e ele é capaz de apontar o grau de parentesco entre eles. Contudo, a identidade da Dama das Dunas e de seu assassino permanece um mistério até os dias de hoje. É isso, gente. Um crime que aconteceu em 74, já se passaram mais de 40 anos, o corpo já foi exumado 3 vezes, já foram eliminados diversos suspeitos. Ninguém sabe até hoje quem era a mulher, quem foi o assassino dela, por que ela morreu. E o xerife que é responsável pelo caso fala que acredita que o único jeito deles descobrirem o que aconteceu é alguém que, quando estiver no leito, perto de morrer, pra
morrer de cabeça limpa, de consciência tranquila, admita alguma coisa. Eu acho muito difícil. Se nada foi descoberto até hoje, eu espero que não, porque acho que toda vida merece ter uma conclusão, independentemente de quem seja, mas eu acho muito difícil descobrirem alguma coisa hoje em dia sobre esse caso ou sobre essa mulher. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Sigam a gente nas redes sociais, @Mistério Inverso, no Instagram e no Twitter. E espero ver vocês no próximo episódio. Câmbio e desligo.